Pessoal, estamos com Tolkien e seu filho também. E nós estamos justamente com os filhos de Húrin, ou Húrin, né? Porque tem esse acento. Ahn, É cruel e nós não devemos cometer esse erro na questão da comparação entre pais e filhos. É inevitável, até pelo nome que se coloca, como você tem um conto e você vai realmente dizer: o Christopher Tolkien não chega aos pés do pai. Tem que respeitar a característica do indivíduo, né? Ele pega uma tarefa muito ingrata. Esse livro demora décadas para ficar pronto. Foram feitas várias versões, inclusive duas versões pelo próprio Tolkien, de Destino Inacabado. E até saem Contos Inacabados, Silmarillion e por assim vai. Porque a proposta é muito difícil, ele faz em termos de poesia e coloca uma métrica própria. E nós já vimos que em outros exemplos, em termos, essa ordem poética ela fica muito boa, né? Nós temos o Paraíso Perdido, tivemos também a Ilíada, como não dizer em termos da Ilíada, e o Tolkien ele vai namorando e flertando isso. Só que ele não consegue concluir. Isso tudo é antes do Senhor dos Anéis, tá? Então, estamos o quê? Lá em 1930, antes mesmo na Segunda Guerra Mundial, ele faz esses escritos, não fica bem, ele demora realmente para publicar isso, entendeu? E acaba ficando esta obra pós-morte. Agora, o Christopher Tolkien, ele também faleceu, né? Mas nós temos que ser gratos, porque ele pega esta tarefa difícil e ele acaba transportando para a linguagem moderna. Nota-se que ele é um homem, vamos dizer, costumes antigos, porque ele é antigo. Ele viveu realmente lá com os seus 90 ou 100 anos de idade, que parece. Eu nem sei a idade certa, né? Mas você coloca mais um tempero aí, que alguém antiquado e também um inglês, isso acaba transpassando para a sua forma de escrita. Mas o que ele faz? Ele pega isso e faz uma história coesa. E Os Filhos de Húrin é uma tragédia. Eu, quando eu li, em termos do trecho, olha, o meu queixo, a boca abriu. Eu falei: Tolkien escreveu isso? Confabulou. O quê? O quê? Como eu vou falar isso sem estragar e sem dar spoilers com vocês? Sem estragar a experiência, né? A surpresa que eu tive. Difícil, difícil. Adquira esse exemplar. Essa tá uma edição muito bonitinha, tá? Ó, capa dura, tem um fitilho aqui e algumas páginas são coloridas, ó, mostrando uma arte completa. Aí tem entre capítulos assim, algumas artes que não atrapalham a leitura, olha só. É claro que temos, assim, um mega spoiler, né? Quando você vai ler o capítulo A Morte de Tal Personagem. Aí você, caramba, será que é um blefe? Não, gente, não é um blefe. Quando aparece a morte de tal personagem morre mesmo. Aí tu fica, nossa! Podiam, sei lá, colocar outro nome, né? Tu já começa, eu sei como é que ele vai morrer, mas em termos, isso não é que não atrapalhe, não vai estragar a qualidade da obra, tá? É muito coeso. A parte depois, quando você chega em termos do ritmo, nós temos aqui muitas anotações do Christopher Tolkien, ele se comunicando frente aos leitores, às suas próprias escolhas, porque, nossa, é uma legião de fãs, né? E fãs exigentes. E que
peso, que o Christopher acabou adquirindo. Faz até mesmo nos pensar como... Nossa... E você vai levando outras mídias, né? É muito complicado você dizer, não compare os dois, sendo que eu mesmo comparo. Mas nós temos que ter uma maturidade para realmente vermos os pontos positivos e os pontos negativos. Como eu disse antes, é um homem antiquado, por assim dizer, e isso transpassa na sua própria leitura, dá muito peso. A forma como o Túrin, ele acaba, que é o filho de Húrin, são três filhos na verdade, né? Um homem e duas meninas, só que uma menina morre muito cedo, o Túrin não conhece a irmã. Ele é obrigado a fugir de casa para não virar um escravo. E tudo isso se passa, gente, há mais de 2000 anos antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Tá? É interessante ver que o Elrond, o Senhor de Valfenda, ele tem um parentesco. Não se esqueça que ele não é um elfo puro. Ele tem um pouco ali de um sangue humano. E é por isso, talvez, que ele tem essa sensibilidade e paciência com os humanos, com essa fé, porque ele também tem um pouco do seu sangue. Então essa mistura ele deixou... É muito bem dosado, né? E eu tava reassistindo, nossa, ou reassistindo, quantas vezes são Senhor dos Anéis, né? E eu falei, nossa, nossa, que adaptação bem feita. Eu sei que alguns fãs vão dizer, não tem o Tom Bombadil. Gente, o Tom Bombadil é muito ruim, eu odeio aquele personagem. Eu acho que somos muito felizes por ter adaptação em termos do filme, como foi feita. Não o Hobbit. O Hobbit... Eu acho que o produto foi feito de forma errada. Eu sei que tinha que apresentar um Senhor dos Anéis para a nova geração. Só que a primeira trilogia é tão perfeita e foi tão tudo muito, muito bem contado. Nós temos uma trilha sonora boa, os atores também são bem escolhidos, tudo se encaixa ali, né? O período também é certo, oferecer uma experiência maravilhosa e única para o cinema. E quando você vai comparar os filmes do Hobbit, você fica... O quê? Aí salva uma interpretação do Smaug, né? Aí temos também o cenário, mas você fica muito... Que bosta! E acaba não sendo, porque nós temos um figurino, nós temos um elfo, então acabamos sendo muito críticos perante até mesmo em comparação ao Senhor dos Anéis. Aí você pega isso e vai a questão da fazer esse paralelo com o próprio Tolkien, com o filho dele, e sendo nas escritas dos próprios estilos, e acaba pesando, até pelo sobrenome. Então, vamos lá. Um trecho daqui. O Broda ergueu-se furioso. Eu comando esta casa. Apresentou-se. Mas antes que pudesse dizer mais, Túrin falou. Então ainda não aprendeste a cortesia que existia nesta terra antes de ti? Agora, os modos dos homens consistem em deixar os lacaios maltratarem os parentes de sua esposa? É o que sou, e tenho uma missão junto à senhora Arryn. Hei de vir livremente, ou hei de vir como quiser. Venha, assentiu Broda carrancudo. Mas a Arryn palideceu. Então Túrin caminhou até a porta elevada e parou diante dela, inclinando-se. Perdoe-me, senhora Arryn, disse, por irromper assim tua casa, mas minha missão é urgente e me trouxe de longe. Procuro por Morwen, senhora de Dor Lómin, e sua filha Nienor. Mas a casa delas está vazia e saqueada. O que me podes contar? Nada, respondeu a Arryn com grande temor, pois Broda observava de perto. Não acredito nisso, insistiu Túrin. Broda deu um salto. Estava vermelho e enlouquecido de raiva. Nada mais, gritou. Minha esposa há de ser contradita diante de mim por um mendigo que fala a língua dos servos? Não existe nenhuma senhora de Dor Lómin. Mas quanto a Morwen, pertenceu ao povo escravo
e fugiu como os escravos fogem. Faz o mesmo depressa, do contrário, mandarei enforcarem-te numa árvore. Então Turin saltou sobre Broda, sacou a espada negra, agarrou-o pelos cabelos e puxou-lhe a cabeça para trás. Que ninguém se mexa, ameaçou. Ou esta cabeça abandonará os ombros. Senhora Eren, mais uma vez peço perdão, se concluir redamente que este grosseirão jamais te fez algo de bom. Mas fala agora e não me negues, pois não sou Túrin, senhor de Dormin. Não vou acertar o nome de jeito nenhum, hein? Não deveria te dar ordens. Dê-me ordens, disse ela. Quem saqueou a casa de Morwen? Broda, respondeu ela. Quando ela fugiu para onde? E para onde? Faz 1 ano e 3 meses, relatou a Eren. O Sr. Broda e outros forasteiros do leste que estavam por aqui muito a oprimiam. Muito tempo atrás, ela havia sido convidada a ir ao reino oculto e enfim partiu, pois as terras em meio estavam em níveis de mal por algum tempo, por causa da bravura do Espada Negra das Terras do Sul, assim diziam. Mas agora isso acabou. Ela pretendia encontrar o filho à sua espera, mas se tu, o Túrin, então, mas se tu és Túrin, então temo que tudo tenha dado errado. Túrin riu amargamente. Errado, errado, exclamou. Sim, sempre errado, corrompido como Morgoth. E subitamente uma ira negra o sacudiu. Seus olhos se abriram e o encantamento de Glaurung desatou seus últimos filamentos, possibilitando que tomasse ciência das mentiras com que fora defraudado. Fui logrado para vir até aqui e morrer em desonra. Eu que poderia pelo menos ter encontrado um fim valoroso diante das portas de Nargothrond. Sei lá o nome, tá? Nargothrond. Eu não sei, gente. E no meio da noite, em torno do salão, teve a impressão de ouvir os gritos de Finduilas. Não serei o primeiro a morrer aqui, exclamou. Agarrou Broda e, com a força de sua grande angústia e ira, ergueu para o alto e o sacudiu como se fosse um cão. Morwen do povo escravo, tu disseste, tu, filho de poltrões, ladrão, escravo de escravos. Com isso, lançou Broda da cabeça por cima de sua própria mesa, bem no rosto de um alcense que se levantou para atacar o invasor. Na queda, Broda quebrou o pescoço, e Túrin saltou atrás e matou 3 que lá estavam agachados. Bom trecho, né, gente? Excelente, por sinal. Aí você diz, calma aí, como é que você pode estar criticando isso? Calma, o livro é muito mais do que trechos. Mas, como é que eu posso dizer isso? É um conto do caramba. Como a minha boca caiu, vamos explicar o que está acontecendo. Húrin acaba se rebelando contra um grande senhor da escuridão, contra Morgoth. Morgoth, ele surge aqui antes de Sauron. Sauron era o seu principal vassalo. Então tudo isso se passa anos e anos antes do Senhor dos Anéis. E o que acontece? Ele acaba vencendo essa guerra, o Morgoth, e acaba aprisionando o Húrin. Mas ele não se contenta apenas com isso. Ele também lança uma maldição. Só que a maldição do Senhor dos Anéis é muito engraçado, né, do universo da Terra-média. Porque alguns podem lançar... não se esqueça que aqueles fantasmas que ficaram lá para serem um exército. Mas, então como é que fica a questão dessa maldição de equilíbrio? Nós vimos um anão lançando, um humano lançando, rogando. Então, só que é mais uma praga, só que isso tem efeito, então acaba sendo realmente uma maldição. Existe um poderio mágico nessa terra. Tá? E o que acontece? O Morgoth, e até o Christopher, ele fala aqui nos extras, por assim dizer, que essa maldição é mais de uma questão de uma... Sempre ele vai fazer planos para prejudicar os filhos, ele sempre vai perseguir. Então não é uma questão sobrenatural, é uma questão em termos de vontade, é uma questão de tramóias colocadas, sendo constantemente. Se existe algum poderio mágico frente ao próprio Húrin, que deixa ele ali prisioneiro para observar a própria queda do seu povo. E você para pensar, por que não seria tão mais fácil você simplesmente matar e eliminar o seu inimigo e
e seus adversários, por que tanto trabalho fazer isso? Porque essas manipulações, né? O que se ganha. Tem uma parte que existe um dragão aqui também, só que é um dragão que ele não tem asas. Isso faz diferença. Mas aí eu vou falar spoilers, tá? Mais na frente. Até na forma como ele é enfrentado. E ele usa o seu controle mental 2 vezes, atendendo a um pedido do mestre dele. Essa vingança inquestionável. Mas eu fiquei pensando, mas você tem que entender por que tal fulano é um vilão. Porque Uren acabou afrontando e debochando dele. Então, eu não vou te matar, eu vou fazer você sofrer. Eu vou fazer que você veja a minha mão, o que ela pode fazer com seus filhos, o que ela pode fazer com a sua casa. E você vai assistir isso vivo. Você vai padecer aqui. Eu vou deixar as suas forças irem embora e você não vai poder fazer nada. Torturou, sim, mas torturou fisicamente, mas isso acabou sendo a maior tortura. E eu parei para pensar, mas de novo, nós temos um vilão e você tem que entender, entrar na mente de um vilão. Para mim não faz muito sentido. O tipo, acabou, você já é o grande senhor, por que perder tempo com ninharias? Mas é um vilão, né? E aí temos a proposta, se serve de algo, oferece um drama que é genial. E, gente, agora eu vou entrar na zona de spoilers, tá? Spoilers fortes, debatendo sobre conclusão em termos do livro, as escolhas. Pula o vídeo, entendeu? Se você não leu, lê esse conto, tá? Lê isso aí. Demora um pouquinho para entrar esses extras. Essa conversa com o Christopher, se você não tiver muito no dia, tu fica, nossa, que cara chato. Eu quero ler direto. Só os créditos, os extras, antes do filme começar. Mas depois, como você entra, a história começa realmente a andar, você fica que experiência, tá? Então, spoiler agora. Eu avisei, tá, gente? Incesto. Uau! Tolkien, é até difícil acreditar que Tolkien confabulou isso, né? Porque é uma coisa muito moderna. Você vai pensar em termos do pessoal antigo, era mais velada. E, sempre existiu, né? Mas os antigos pudores ou a hipocrisia para defender em termos a moral antiquada, isso era muito tabu. E se você for olhar bem em termos de grandes clássicos, é bem colocado. Mas, voltando. Ele não suspeitou, né? Por causa da irmã, ele imaginou a imagem da irmã mais nova como se fosse a imagem da segunda. Isso é muito bem conduzido. Ela, por sua vez, com esse ato, ela não conseguiu pensar se ele está morto. Agora nós temos o Romeu e Julieta, né? Tem que entender que o Túrin, ele realmente é alguém diferenciado. Ele é o último ali da sua própria descendência, mas não é qualquer um que acaba matando um dragão. E um bom plano, né? Audacioso. Aproveitar que o dragão não voa para esperar e ter uma arma certa. Aquela lâmina negra, uau! Que arma maldita! Mas como é bem casado, como nós temos a tragédia sendo bem condensada. Porque o que teve é que ela o enxerga como morto, ela acaba se jogando. Nós temos alguém apaixonado por ela, que é aquele manco, e vai conduzindo e reflexionando. E depois o próprio Túrin, ele acaba matando e depois ele se mata com a lâmina. A lâmina conversa com ele e se quebra. Que coisa! Que coisa! E o vilão continua muito bem, mas isso não importa.
Os seus planos foram colocados, os planos dele e as suas próprias vinganças, maquinações, serviram mais para esse conto do que outra coisa. Foi maravilhoso. Lendo isso vale a pena, tá? O Senhor dos Anéis ele oferece são vários atrativos no meio em termos do livro e é tão emblemático, mas aqui acabou acrescentando e é assim que um livro tem que ser, né? Ainda mais um livro extra, assim, ele vai te oferecer alguma coisa nova. E isso foi muito bom, tá? Muito bom. Tem também o posterzinho, que vem, temos algumas edições. Tipo da Amazon, né? Faz uma. A Amazon, eu não sei se outros também vendem. Acho que é a primeira tiragem, colocam os pôsteres e depois não acabam lançando isso. Só que você penaliza os outros leitores, né? Gostamos de ser mimados, então tinha que ser todos os livros terem isso. Mas é um tremendo livro. É um tremendo. Eu gostei, eu gostei. Essa foi uma ótima leitura, tá? Me surpreendeu. Começou realmente chato, temos assim dos extras, temos assim das casas, mas o Christopher ele fez uma coisa muito boa, tá? Então, como eu disse antes, nós temos que ser gratos pela sua própria experiência, para enriquecer ainda mais a obra do Senhor dos Anéis. Se é ainda possível, mostrou que sim. Gente, eu fico por aqui e abraços. Fui!